Nós estamos observando a oração do Pai Nosso a partir de Lucas, mas utilizando o texto de Mateus. Se você quiser ter mais informações, assista as conversas anteriores. A gente chegou naquele ponto onde Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bem, Jesus vem falando sobre alimento. É interessante, ele vem no discurso dele em Mateus falando sobre alimento. E o alimento indispensável, fundamental para todos nós, mas é claro que nós não devemos focar a nossa existência somente nisso. Temos que colocar a nossa confiança de que Deus é aquele que provê e sustenta a nossa vida nesses dias. Ele é o sustentador, ele é o supridor de todos nós. Orarmos como Jesus é fundamental e isso demonstra o nosso entendimento de que tudo que temos vem das mãos do Senhor e que dependemos do Senhor. Então, oremos: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Apesar do nosso trabalho, apesar do nosso esforço, é importante sabermos que tudo vem das mãos do Senhor. Até a capacidade de trabalharmos, a capacidade de fazermos, a capacidade de realizarmos alguma coisa, o que comumente é visto como algo que eu faço, que provém de mim, o cristão entende, ele sabe, diante da sua relação com Deus e diante das verdades da palavra, que tudo vem das mãos do Senhor. Essa foi a oração de Davi, lá em 2 Crônicas, uma oração linda, que aliás eu recomendo que você conheça. Davi ora: Senhor, tudo que tenho vem das tuas mãos, e isso é realmente muito, muito especial. Então, oremos também assim, né? O Senhor, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Mas Jesus emenda o pedido pelo pão nosso de cada dia com: e perdoa as nossas dívidas. Bem interessante isso, né? Esse link é muito importante. Se a comida pode eventualmente faltar, perdão não pode faltar. Ele coloca isso nas mesmas condições, né? Na sequência do texto, e isso é bem esclarecedor para nós. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas. Eu preciso até mais do perdão das minhas dívidas do que do pão nosso de cada dia. Em Lucas nós temos uma diferença no texto. Quando o texto é apresentado, Lucas utiliza pecado, porque na verdade tanto faz. Pecado é dívida. Pecado é dívida porque a dívida é alguma coisa que eu realmente tenho que pagar, né? Alguma coisa que eu fico devendo mesmo, e se eu não pago aquilo, eu estou em débito. E pecado é comparado a uma dívida, porque ele merece castigo. O nosso desligamento de Deus, a nossa ruptura com Deus, nos colocou numa condição muito complicada de distanciamento e de dívida. Somos devedores, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Quando Deus perdoa o pecado, ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Deus pode fazer isso. Por quê? Porque ele tomou sobre si o nosso pecado. Essa foi a obra de Cristo na cruz. Então Deus deixou de imputar sobre nós a penalidade do pecado para absorver essa penalidade. Só tem duas maneiras de se resolver uma questão como essa. Eu já usei esse exemplo algumas vezes nas nossas conversas lá na casa. Se você visita a casa de um amigo seu, de repente, sem querer, claro, você derruba um vaso muito bonito que ele tem lá, e aquele vaso quebra, você causou um prejuízo. Prejuízo que precisa ser reparado, e ele só pode ser reparado de duas maneiras. Ou você paga, ou o seu amigo te perdoa. Ao perdoar, ele absorve o custo, porque existe um custo. Esse custo deve ser reparado. Só tem duas maneiras. Ou você paga, ou ele diz: está perdoado, porque assim ele assume o prejuízo. Foi assim que Deus fez conosco, assumindo o prejuízo. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, era a dívida que nós tínhamos. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É a obra redentora de Cristo. Agora, nós temos aqui uma coisa interessante. No texto, na fala de Jesus, na frase de Jesus, ele diz: como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, nos perdoa como nós temos perdoado aos nossos devedores. Precisamos entender um pouquinho melhor isso. Há duas interpretações possíveis para essa colocação. Primeira, a leitura sugere que já temos perdoado. Então, podemos pedir que Deus nos perdoe. O teólogo Champlin diz assim: Jesus está se dirigindo a judeus que não poderiam deitar-se sem antes perdoar todos os seus inimigos. O verbo encerra a ação antes de Deus nos perdoar. Talvez a ideia de Jesus tenha sido assim, enfatizar o caráter que os discípulos já estavam apresentando e que poderiam esperar o perdão de Deus. Eles já tinham uma capacidade de perdão por terem andado com Cristo e desenvolvido em seu coração a possibilidade do perdão. Então, seria uma oração que envolveria aqueles discípulos e reconheceria a caminhada deles com Cristo, no sentido assim, eles já conseguem perdoar. Então, Senhor, como eles já têm perdoado, como eles já aprenderam a perdoar, perdoa-os também. É uma leitura possível, mas o grande problema é que tem gente que não aprendeu a perdoar ainda. Então Deus só perdoa quem já aprendeu a perdoar, a gente cai nesse problema. Talvez os discípulos já souberem perdoar, já sabiam perdoar, mas e quem não sabe perdoar? Quem ainda não desenvolveu isso, fica sem perdão de Deus? A gente tem um problema teológico aí. A segunda interpretação é que essas palavras declaram que o nosso Pai nos perdoará se perdoarmos aos outros, mas não nos perdoará se nos recusarmos a perdoar os outros. Essa é uma possibilidade parecida com a primeira, mas aqui pelo menos a coisa é escancarada, né? Perdoa as nossas dívidas como a gente tem aprendido a perdoar, ou como nós temos perdoado aos outros, um link entre o perdão que eu exerço e o perdão que eu recebo. Há um problema também aí muito sério. John Stott diz: isto certamente não significa que o perdão que concedemos aos outros garante-nos o direito de sermos perdoados. Porque a gente vai aí por um caminho completamente diferente daquilo que nós sabemos que é base do Evangelho, que é graça. Se eu só recebo perdão porque aprendi a perdoar, então não é graça. O WhatsApp tocando aqui, não deu tempo de desligar, gente. Estamos gravando, né? Já te falei. Mas enfim, esse é um problema que é um mérito. Como é que eu vou receber perdão se ele estiver linkado somente ao fato de eu perdoar? Ninguém se relaciona com Deus por mérito. Aliás, não consegue, não pode efetivamente se relacionar com Deus por mérito. Espera aí que eu vou desligar o WhatsApp que a gente já volta. Espera aí. Portanto, diante dessa realidade, o que é que a gente pode entender aqui? Bom, Deus perdoa aquele que confessa. A confissão é o caminho para o perdão. 1 João 1,8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, você lembra desse versículo? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Homologel, palavra confessar, admitir. Admitir nosso pecado é sinal de transformação interior. É um movimento que a nossa natureza carnal naturalmente não faz. Sempre achamos desculpas, sempre achamos culpados, sempre achamos alguém para responsabilizar a respeito do pecado que praticamos, ou simplesmente dizemos: é isso mesmo, eu fiz mesmo. Carne é fraca e segue a vida, né? Então a confissão ela é um sinal de maturidade e de transformação interior. E Deus perdoa aquele que confessa. A confissão pressupõe desejo de mudança, arrependimento, não é? Metanoia. Lembra?
essa palavra metanoia, que é tão usada por nós cristãos, tem a ver com arrependimento, que não é choro, não é contrição, é mudança de vida. Arrependimento é mudança de mente. Metanoia, metanous no grego. Meta é a palavra que é sempre usada para descrever alguma coisa que está além. Metafísica, além da física. Metanous, além da mente. O que é isso? Transformação de mente, mudança de pensamento, é por aí. O desdobramento que acontece na vida de quem desenvolve esse sentimento, esse movimento, né, do Espírito em nós, é que ele se torna perdoador. Uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Então agora o link começa a se fechar. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos outros. O arrependimento, ele enxerga a obra de Deus na sua vida. O arrependido vive isso. Quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa, aquilo que nós fazemos contra Deus, aquilo que somos contra Deus, quem somos contra Deus, já que o pecado é parte de nós, as injúrias dos outros nos parecem muito insignificantes. Quando eu olho para mim e vejo o tamanho do meu pecado, quem eu sou, como eu sou pecador e a obra redentora de Cristo na cruz por mim, o amor de Deus por mim, isso faz com que o pecado do outro contra mim não seja nada. Não é? Porque eu sou o grande pecador de tudo isso. Eu sou o grande devedor a Deus e Ele me perdoa. Quem pouco perdoa não enxerga a sua própria condição. Se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é a prova que diminuímos muito a nossa própria percepção sobre ofensa. Quando eu não consigo perdoar o outro, é porque eu estou me achando. É porque eu estou me colocando num patamar elevado demais, que não existe, não deve existir. A disparidade entre o tamanho das dívidas é o ponto principal da parábola do credor incompassivo, lembra? Mateus 18, 23. Ele recebe perdão, mas ele não perdoa. A sua conclusão naquela parábola é: perdoei-te aquela dívida toda, que era imensa. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu devedor, como também me compadeci de ti? Então essa oração de Jesus tem esse aspecto. É uma oração constante, uma busca constante. Perdoamos porque somos perdoados. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Perdoa o meu pecado, Senhor, porque eu entendo que eu sou muito pecador. E a partir do entendimento de que eu sou muito pecador, eu olho para a ofensa que me foi feita, perdoo também. Não é? Enfatizar esse lado prático do Evangelho é fundamental também, de que nós somos a contracultura, já que vivemos num tempo de vingança, um tempo de retribuição do mal, pagar o mal com o mal. Ontem eu estava assistindo uma série, um filme, e a pessoa diz assim: sabe qual é a melhor vingança? O assunto do tema do filme lá era a vingança, uma certa parte lá. Sabe qual é a melhor vingança? Aí ele fala assim: a melhor vingança é a vingança. Infelizmente é assim que as pessoas pensam, né? Achando que dar o troco, rebater na mesma moeda, é o caminho para solucionar a crise no seu coração, coisa que não é verdade. O cristão ele foi chamado para interromper o ciclo do mal. O ciclo do mal precisa ter alguém que diga assim: chega, não vou bater de volta, não vou reclamar, vou absorver o preço, vou perdoar. E aí se interrompe o ciclo do mal. Eu morei no Nordeste, indo para o final da nossa conversa, e lá existem muitas histórias de famílias vingadoras, né? Você já ouviu essa história, né? Tem um filme com aquele ator brasileiro Santoro, Rodrigo Santoro, chama Sete Cabeças, eu acho o filme. Alguma coisa assim. Ele conta essa história, uma história desse tipo, de famílias que vão se vingando. Um matou o outro matou o outro matou o outro matou. Sabe que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, foi criada
para tentar regularizar essa vontade que a gente tem de rebater, de vingar e de né, e de se vingar contra o outro. É a lei de Talião, né, uma história de muitos séculos atrás, antes mesmo do próprio Evangelho. Então vamos lá, olho por olho e dente por dente, nada mais, nada menos. Por que essa lei foi criada? Porque o homem sempre tem vontade de bater demais, a mais. Ah, você roubou uma ovelha minha? Eu vou lá e roubo todo o seu rebanho. Ah, você matou um parente meu? Eu vou matar toda a tua família. Sempre a nossa vontade de vingança é sempre muito maior do que aquilo que nós recebemos. E a ideia do Evangelho, a proposta do Evangelho, a realidade do Evangelho é: pare com esse ciclo do mal. Porque o mal que está em nós, ele não tem tamanho, ele não cabe em nós. Nós somos tão maus que esse mal se apresenta com a maior violência que a gente puder, assim, a gente faz o maior estrago que a gente puder. O Evangelho nos mostra assim: olhe para você e veja o teu pecado, veja a tua dívida, veja o teu mal, veja como você é mal, veja a graça de Deus e assim se relacione com o outro. Isso faz com que o pecado do outro perca força e a gente aprenda a perdoar. Então, minha oração junto com você hoje é: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Continua, Senhor, perdoando graciosamente as nossas dívidas. Elas são tantas, elas são tão imensas, e a partir disso, me ajuda a enxergar a dívida do outro para comigo de uma forma pequena, e assim como o Senhor me perdoa, que eu perdoo o outro também. Esse é o nosso desafio de hoje.